Pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai, juntamente com o Med Talks, para a 19ª aula de neuroanatomia, mas trata-se de algo realmente muito interessante, fascinante, mas que deve ser explicado com bastante cautela, certo? Então, bora com calma. Hoje a gente vai estudar referências e aferências do sistema nervoso central. Eu não curto muito isso, não, mas, por favor, dá um like e deixa um comentário, tá? Eu pareço meio blogueirinho falando isso, mas é porque é importante pra gente, tá? Dá um like, inscreve no canal e a gente está postando a cada semana várias aulas gratuitas, bem bacana para todo mundo. Então, eferências e aferências. Aferências é tudo aquilo que entra na medula. Referências, exits, de exits, saída, em inglês, é o que sai, certo? Sai pela frente. Medicina em PBL, nosso projeto, juntamente com o MedTalks. Eu poderia tranquilamente explicar referências e aferências usando esse tipo de figura, mas a minha didática é bastante diferente. Eu vou explicar de uma outra forma. Bem, a gente tem os tratos ascendentes, e a gente vai começar por eles. Os tratos ascendentes e os tratos descendentes. Se a gente faz uma conta aqui, espinho talâmico lateral anterior, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 ascendentes. Descendentes são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 10 ascendentes e 11 descendentes. Então, bora tentar arrumar isso da seguinte forma. Primeiro, os ascendentes. Tu se troque, cagão. Tá? Simples. Tá bom? Todo trato, ele tem um nome e tem um sobrenome. Então, se ele é ascendente, se ele vai de baixo para cima, ele vai começar com espino, porque ele inicia na espinha, e aí você vai ter T de tectal, C de cerebelar, é o que tem para hoje, tá? Mas dá para memorizar. Espino cerebelar, que a gente vai ter anterior e posterior, espino talâmico, certo? Espino talâmico, que você vai ter anterior e lateral, espino reticular, tá? Espino olivar, espino cúneus, deveríamos ter um C aqui, mas o cúneus ele é bastante insignificante. Ele, na verdade, é o espino cerebelar posterior para membro superior, tá? E, por fim, o calão. O calão é muito importante, porque ele tem um funículo posterior, certo? Onde a gente vai encontrar o fascículo cuneiforme, um pouco mais lateral, e o fascículo grácil, mais medial. Então, a gente tem aqui um cerebelar tem anterior e posterior, 3. Talâmico tem anterior e lateral, 5. Reticular, 6. Oliva, 7. 8, 9, 10. Pronto. Temos outros 10 ascendentes aqui, tá? E os descendentes? Aqui a gente vai partir para os mais importantes. Da mesma forma como, por exemplo, eu tenho o hábito de falar que meu canal favorito de TV é a ESPN, Entertainment, Sports, Programming Network, canal esportivo do mundo. E é com TV ESPN que a gente vai aprender os tratos descendentes. Então, se é descendente, ele vai iniciar no córtex. Então, o primeiro nome do trato vai ser córtico talâmico, ele vai terminar no tálamo,
Aliás, muitos tratos irão passar pelo tálamo, T de talâmico, córtico espinhal, que é o feixe piramidal, certo? Córtico estriado, vai modular o movimento. Córtico contínuo, está relacionado com a formação reticular da ponte. E córtico nuclear, que também está relacionado ao feixe piramidal, juntamente com o córtico espinhal lateral. Córtico espinhal lateral, córtico nuclear, formam o feixe piramidal. Tá? Ainda sabendo da nossa TV ESPN, a gente vai aprender os tratos descendentes do funículo anterior, certo? Ou seja, aqueles que terminam com espinhal. Seria o teto espinhal, certo? Teto espinhal faz parte do sistema extrapiramidal e o vestíbulo espinhal, certo? Então, nós aprendemos todos os tratos, lembrando que no funículo lateral, é bom lembrar o seguinte, o funículo lateral tem um córtico espinhal, é o feixe piramidal. Lesionou o feixe piramidal, amigo, hemiplegia total contralateral. É o feixe piramidal, córtico espinhal lateral. Então, não pode errar, não pode errar. Erro tem R, R, dois R's, tá? Então, no funículo lateral, além do córtico espinhal lateral, a gente vai ter também o rubro espinhal e o retículo espinhal lateral, certo? Retículo espinhal lateral. Esses são os que formam o funículo lateral. A gente vai ver a substância branca, que é a parte mais externa da medula, né? No encéfalo, a branca fica no centro, na medula, a branca fica na periferia, ela vai ser formada por funículos. A gente tem o funículo anterior, o funículo lateral, onde está o feixe piramidal, e o funículo posterior, tá? Então, onde está principalmente o braço e o cuneiforme, certo? A medula espinhal, pronto. A partir desse momento que a gente já aprendeu os tratos ascendentes, certo? Os que vão para cima e os que vão para baixo. A medula espinhal, ela inicia no foramen e termina até L1 ou L2. Lembrando que medula espinhal é diferente de coluna. A coluna, ela vai terminar a nível do cone medular, depois você vai ter a cauda equina, certo? Mas assim, você vai ter nervo espinhal indo até o cóccix, certo? Então, embora a medula espinhal termine antes, termine a nível de L2, os nervos espinhais continuam, tá? No segmento medular correspondente. São 31 nervos mediais, perdão, 31 nervos espinhais, lembrando que são 7 cervicais. Na cervical, o nervo espinhal sai por cima. Então, o que é que vai acontecer? Quando chegar em C7 vai liberar uma por cima e também vai liberar uma por baixo, porque a partir de C7 a gente tem T1, e T1 libera por baixo. Então, a C8 ela vai ser encontrada entre a margem inferior da C7 e a margem superior da T1. Então, a gente vai ter 30 vértebras e 31 nervos espinhais. T1 T12, L1 L5, S1 S5 e a apoxígena, que é insignificante. Tá? Então, na parte cervical, o nervo sai por cima, da torácica para baixo, ela sai por baixo. Lembrando que o segmento medular, ele não bate exatamente com o segmento da coluna. Então, normalmente a gente soma 2. Então, se a gente está lidando com o segmento T4 medular, normalmente esse T4 medular está alinhado com a sexta vértebra torácica. Tá? Substância branca na medula está mais externa, ela é formada por funículos, funículo posterior, anterior e lateral, e é onde irão ficar os tratos, ou fascículos. Tá? O nome muda, mas
dá no mesmo. Lenisco é um tipo de trato que tem que passar obrigatoriamente pelo tálamo, certo? A gente tem 4 leniscos. É o lenisco espinhal, que é formado pelo espino talâmico anterior e posterior, anterior e lateral, espino talâmico anterior e lateral. A gente vai ter o lenisco medial, que vai ser formado pelo funículo posterior, o lenisco lateral, que é a parte auditiva, e o lenisco trigeminal, está relacionado com a inervação sensitiva da face. Tá? São 4 leniscos, certo? Que normalmente serão formados mais lá para cima, tá? Perto do bulbo, principalmente. A substância cinzenta, ela vai ser organizada em conos, cono posterior, anterior e central. A substância cinzenta, ela está mais central. Central, corno, cinzenta. CCC. Central, corno e cinzenta. Então, você vai ter o cono posterior, que é predominantemente sensorial, anterior, principalmente motor, e o cono lateral está relacionado com fibra simpática, certo? Então, a gente vai ter a aferência, que são os tratos de baixo para cima, certo? Sensorial, e os tratos de cima para baixo, referência motora, estarão ligados ao corno anterior, que é o corno motor da medula central. A gente vai ver na parte de daqui a pouco, a gente tem um suco anterolateral e o suco posterolateral no medula. O suco anterolateral é por onde saem os nervos espinhais motores. E posterolateral é por onde entram os nervos espinhais sensoriais. Então, o que for sensorial entra posterior, o que for motor sai anterior, certo? E a raiz anterior e posterior se unem através do foraminho intervertebral, certo? Formando o tronco do nervo espinhal. Normalmente a gente vai ter um nervo sensitivo como primeira ordem no gânglio espinhal, certo? E segunda ordem motor no corno anterior, que é a parte motora da medula espinhal, certo? A questão de 31 nervos espinhais a gente já explicou, sai por baixo, na cervical sai por cima, e por aí vai. Pronto. Só que a gente... Bora lá. Primeiro, a gente vai com os tratos ascendentes, certo? Todos eles saem da espinha. Então, quando eu falei, tem nome e tem sobrenome. Espino talâmico lateral. Espino é o nome, talâmico é para onde vai, é o destino, e lateral é o funículo ocupado dentro da parte branca da medula, tá? O espino talâmico lateral está responsável por dor e temperatura, o principal portal da dor, certo? Dentro da medula, certo? O espino talâmico anterior, tato prototático, aquele trato mais fuleiro de pressão, e funículo posterior, ele vai dar propriocepção consciente, percepção vibratória, tato epicrítico, aquele tato mais refinado, e estereognasia, que é você avaliar a forma e tamanho de objetos, certo? Esses 2 pontos é o tato epicrítico. Você consegue avaliar a distância entre 2 pontos, se um ponto está longe ou não do outro, certo? O funículo posterior ele é formado pelo grácil, que vai pegar a metade inferior do corpo, e o cuneiforme, que vai pegar a metade superior. E o cuneiforme ele só está de T1 a T6. Ele pega só a parte torácica alta, certo? Ele é mais folgado. Espino cerebelar, anterior e posterior. É bom lembrar o seguinte, espino cerebelar é o único que tem anterior e posterior, tá? Dos que tem 2 ramos,
O espino cerebelar é o único que tem anterior e posterior. Todos têm anterior. O único que tem posterior é o espino cerebelar. O córtico espinhal, que é o feixe piramidal, ele tem anterior e lateral. E o espino talâmico, ele também vai ter anterior e lateral. Então, o espino cerebelar é o único que tem posterior na história. Todos têm anterior, tá? Ou seja, todos têm uma parte que vai sair pelo funículo anterior. O cerebelar é uma forma do espino cerebelar posterior se manifestar no membro superior. Espinotectal, a gente vai falar com detalhes mais na frente, mas o espinotectal, ele está relacionado, né, com estímulo relacionado a reflexo postural, certo? O retículo espinhal, certo? Ele está, na verdade, perdão, o retículo espinhal está relacionado com a formação reticular, certo? O que é que faz, que forma a formação reticular? A formação reticular vai ser formada por núcleo magno da RAF, substância periapital, que produz serotonina, locus ceruleus, que produz noradrenalina. A gente vai ter a formação reticular do tegmento, do mesencéfalo, parte mais caudal também da ponte, certo? Uma série de estruturas. A gente vai ter uma aula só sobre formação reticular. Tá? Vestíbulo rubro espinhal, ele é pouco desenvolvido no homem, tá? Provavelmente está relacionado com flexão de membro superior. E o vestíbulo espinhal, ele é o contrário do rubro espinhal. Ele é extensor e inibe a flexão. Então, por exemplo, se você quer aproximar um objeto mais do rosto, certo? Você quer trazer um objeto mais perto do rosto, você vai utilizar a musculatura, você vai usar a musculatura extensora, certo? Então, perdão, você vai utilizar a musculatura flexora. Você vai flexionar o braço para poder trazer o objeto mais para frente. Então, isso quem faz é o rubro espinhal. O vestíbulo espinhal, ele faz extensão, tá certo? Está relacionado com equilíbrio também, diante de alteração súbita de movimento. Então, na hora que você tropeça e se mantém em pé, esse equilíbrio, após uma alteração súbita de movimento, é dado pelo vestíbulo espinhal, certo? O teto espinhal está relacionado com o postural a partir de imagem e os outros têm pouca importância. Bora começar pelos ascendentes. Círculo posterior, CDLM, coluna dorsal, lenisco medial. Vai ser formada pelo funículo grácil, mais medial, e cuneiforme, mais lateral. O que é que o funículo posterior vai nos dar? Ele vai nos dar tato epicrítico. Bora repetir um monte de trem aqui para poder fixar. Tato epicrítico, percepção vibratória, propriocepção consciente, certo? E estereognasia. Tato epicrítico, percepção vibratória, propriocepção consciente e estereognasia. Propriocepção consciente, porque a inconsciente é do trato espinocerebelar, posterior e anterior. Então, o funículo posterior vai subir, certo? Aqui a gente já tem uma particularidade, deixa eu mostrar um pouco mais para cá. Mais na frente eu falo. Aqui a gente tem o espino reticular junto com o espino talâmico, certo? A gente viu que o espino talâmico, você vai ter anterior e lateral, eles se mesclam com o espino reticular, certo? Lembrando que o espino talâmico lateral, juntamente com o anterior, também tem espinotectal, vai formar o lenisco espinhal. Então, a gente tem o lenisco espinhal, que é formado pelo espino reticular, espino talâmico anterior, posterior, anterior, lateral e espinotectal, tá? Espino talâmico lateral, anterior,
espinotectal, lenísco espinhal, lenísco medial, funículo posterior, certo? O funículo posterior, ele vai subir, quando chegar lá perto do bulbo, você vai ter as fibras arqueadas, e vai formar o lenisco. O lenisco é tudo que vai para o tálamo, certo? O espinho talâmico, lógico, ele vai para o tálamo. Essa parte aqui, mais central, ela é o fascículo longitudinal medial. Ela se encaixa no grupo dos interneurônios, certo? Então, são neurônios que eles ajudam segmentos medulares próximos ou mais distantes, e ele sobe. O funículo longitudinal medial, ele faz parte do funículo posterior. Ele vai subir junto com o funículo posterior, junto com o lenísco medial. Ele sobe junto com o lenísco medial. O fascículo longitudinal medial, juntamente com o lenísco medial, eles formam o funículo posterior. Espino talâmico lateral, anterior, espino tectal, formam o lenísco espinhal. O fascículo longitudinal medial, ele é importante quando ele integra alguns movimentos, principalmente extraoculares. Então, você tem, por exemplo, quando você olha para cá, eu estou falando principalmente de terceiro pânico craniano, que é o cóccolo motor, o inútil do quarto pânico craniano, que é o troclear. Quem assistiu a minha aula de nervos cranianos sabe a minha revolta sobre o troclear, sobre o nervo acessório. O abducente um pouco menos, certo? Então, terceiro pânico craniano, cóccolo motor. O troclear, ele só inerva um músculo, que é o oblíquo superior, que faz rotação interna do olho. Simplesmente isso. Tá? Talvez, se você fizer uma postura assim, a rotação interna do olho ajude, mas, tipo, nada demais. E o abducente, que ele serve só para poder olhar para cá. Agora, é o seguinte, se eu olho para cá, eu vou ativar o reto lateral, que é inervado pelo abducente, e, ao mesmo tempo, eu vou ativar o reto medial, que olha para dentro. O reto medial é inervado pelo óculo motor. Tirando o reto lateral, que é o abducente, e tirando o oblíquo superior, que é do troclear, todos os outros relacionados à motricidade extraocular são do óculo motor. Então, quem permite com que um olho olhe para cá e o outro acompanhe é o fascículo longitudinal medial, certo? Principalmente ali no teto do mesencéfalo, certo? Ele vai nos ajudar nesse sentido. Aqui no folículo anterior, então, como eu falei, a gente vai ter o sulco anterolateral. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para a gente poder ver. Essa parte aqui, onde entra a radícula do nervo, é o sulco aqui mais ou menos. Você tem o sulco anterolateral e aqui o sulco posterolateral. Aqui a gente vai ver o septo mediano anterior, o septo mediano posterior. Então, entre o septo mediano posterior e o sulco posterolateral, a gente tem o funículo posterior, que é onde está o braço e o cuneiforme. Entre o posterolateral e o anterolateral, a gente vai ter o funículo lateral. E entre o septo mediano anterior e o anterolateral, a gente tem o funículo anterior. Isso é a parte branca da medula. Então, espino reticular e espino talâmico, anterior e lateral, eles sobem juntos. Aqui o fascículo longitudinal medial. Aqui no funículo anterior, a gente vai ter o retículo espinhal anterior, certo? Retículo espinhal anterior, certo? Que é a parte extrapiramidal mais importante, certo? Esse anterior, ele é anterior, a gente vai ter também o lateral, que fica no funículo lateral. Esse lateral tem livro que chama medial de anterior. Retículo espinhal medial seria o retículo espinhal anterior. Tá? Eu estou anotando aqui a nomenclatura retículo espinhal anterior. Mas se alguém falar retículo espinhal medial, é o anterior, é o que está mais medial. O outro está no funículo lateral, certo?
Então, aqui está a parte mais importante do sistema extrapiramidal. Feixe piramidal, motricidade voluntária, certo? Córtico espinhal lateral. Tem um córtico nuclear também conhecido como córtico bulbar, tá? Mas principalmente córtico espinhal lateral. E extrapiramidal são todos os outros feixes que descem juntos com o feixe piramidal. Extrapiramidal, motricidade involuntária. Então, vai modular a motricidade voluntária. Então, aqui está o feixe piramidal, certo? As fibras, 80% aqui no bulbo caudal, elas vão para o lado contralateral, 20% persistem ipsilateral, vão formar o feixe, o trato córtico espinhal anterior. Certo? Aqui a substância negra, certo? Que está muito relacionado com a parte extrapiramidal, certo? Lembrando que a gente tem um trato nigrostriatal, que inicia na substância negra, termina no estriado, núcleo da base, bora lembrar, pálido, cutâneo, que juntos formarão o núcleo lentiforme, o caudado, que está por cima do tálamo. Quando a gente tem o lentiforme junto com o caudado, a gente tem o estriado. Então, essas fibras nigroestriatais são ricas em dopamina. Quando a gente para de ter dopamina no feixe nigroestriatal, a gente tem um Parkinson. Tá? É o início do Parkinson aqui. Funículo posterior. O funículo posterior, repito, tato epicrítico, percepção vibratória, propriocepção consciente, certo? E estereognasia. Espino talâmico lateral é o principal portal da dor dentro da nossa medula, certo? A gente lembra das fibras a gama, fibra C, fibra que tem mielina, fibra que não tem mielina, não tem mielina é mais lenta, e por aí vai. Mas é o principal portal da dor, tanto que a gente tem a dor percebida e a dor esperada. A dor esperada é aquela expectativa. A dor percebida, normalmente, ela é inferior do que a esperada. Por quê? Porque isso aqui está relacionado, por exemplo, quem é que vai agir aqui no espino talâmico lateral, principalmente no núcleo, lâmina 2, no centro, do corno posterior da medula. O espino talâmico está muito relacionado, juntamente com o núcleo próprio. Noradrenalina, produzida pelo locus ceruleus, dopamina, produzida pelo núcleo accumbente, lá no topo do estriado, e serotonina, produzida pela parte periaquedutal. Isso tudo desce e vai inibir a dor, certo? Tanto que antidepressivo tricíclico, ele é muito bom para tratamento de dor crônica, por quê? Porque ele inibe a recaptação, exatamente, de noradrenalina, serotonina e dopamina. Tudo vai para baixo, e aqui no nível do espino talâmico lateral, onde ele se conecta com a lâmina 2 e com o núcleo próprio do corno posterior da medula, exatamente nesse local, elas agem para diminuir a dor. O espinotalâmico anterior está relacionado com o tato protopático, aquele tato mais foleiro e pressão. Então, a gente tem funículo posterior, funículo lateral e funículo anterior, levando isso tudo, certo? Lembrando que, no caso do lenisco medial, o cuneiforme, ele vai levar isso tudo para a metade superior do corpo, ele está só de T1 a T6, pega a parte torácica alta, e o braço vai pegar a metade inferior do corpo, mas vai dar aquilo tudo. Tato epicrítico, percepção vibratória, esferognasia e propriocepção consciente. A inconsciente é do trato espinocerebelar anterior ou posterior. O cunho cerebelar é o espino cerebelar posterior para membro superior.
Espinotectal, ele, ele, ele não tem uma importância muito grande, quem vai ter importância é o teto espinhal, certo? Espinotectal, ele pega, na verdade, a coluna branca e vai para cima para o folículo superior. A gente vai ver isso mais para frente. Ele está muito relacionado com reflexo diante de imagem ou de barulho. Então, tipo, se você tem um lampejo aqui, o reflexo de você olhar para o lampejo é feito pelo espinotectal, tá? O espino reticular, ele é interessante porque ele vai se integrar, certo? O espino reticular, ele vai se integrar com outros tratos, certo? O espino reticular, ele, ele, ele vai se integrar, por exemplo, com o feixe piramidal, certo? Ele vai se integrar principalmente com o feixe piramidal. Espino olivar vai terminar no núcleo olivar inferior e vai terminar no pedúnculo cerebelar inferior, certo? Mais relacionado com o equilíbrio, tudo com a substância branca. Aqui o espino talâmico lateral, principal portal da dor dentro, dentro do nosso corpo. Lembrando que é um trato posterolateral, uma pequena distância entre os dois, entre os dois ramos. O espino talâmico ele vai estar relacionado, assim, a periferia da medula é substância branca, o centro é substância cinzenta. Na periferia a gente tem funículo, no centro a gente tem corno. No corno posterior, que é um corno sensorial, a gente tem basicamente 4 núcleos. E 2 são muito importantes aqui. Decora só por agora. Substância gelatinosa, ou lâmina de Rolando, ou lâmina 2 de Hexad, certo? E núcleo próprio, ou núcleo motor próprio, que vai da lâmina 3 à lâmina 5 de Hexad, certo? O espino talâmico, ele está conectado, assim, como ele é uma via ascendente, ele vai fazer conexão no corno posterior, certo? Da medula. E vai fazer conexão principalmente com a lâmina 2, que é a substância gelatinosa, e o núcleo próprio, que é a lâmina 3, a lâmina 5. O espinotalâmico lateral, lâmina 2 e núcleo próprio. E é aqui que os mediadores irão agir, certo? Espino talâmico lateral, principal mediador da dor, certo? Diretamente relacionado com a lâmina 2 e com o núcleo próprio. Espino talâmico lateral, dor e temperatura, espino talâmico anterior, tato protopático e pressão. Lembrando que o espino talâmico lateral, juntamente com o espino talâmico anterior e o espinho tectal, eles formam o nosso querido lenisco espinhal. Lenisco medial no funículo posterior, certo? O lenisco lateral é a parte auditiva e o lenisco trigeminal sai do núcleo do trigêmeo, está relacionado com nervação sensitiva da face. Está aqui o fascículo longitudinal medial, é um interneurônio, que vai integrar principalmente aqui no teto do mesencéfalo, terceiro, quarto e sexto par craniano, e o trato espinotalâmico, certo? Tanto lateral quanto anterior. O nosso querido esqueci o nome, caramba, peraí. Esqueci o nome do homem, Machado, Machado. O Machado, ele coloca o seguinte, neoespinotalâmica. O Machado é um livro excelente, mas ele complica o que não tem o que complicar.
Ele fala de neoespino talâmico, que seria o espino talâmico lateral, certo? Que está relacionado com a lâmina 1 de Hexax, certo? A gente sabe hoje que ele está relacionado com a lâmina 2 e com a lâmina, o núcleo próprio, certo? Forma espino talâmico, e a paleoespino talâmica seria o espino reticular, certo? Que vai terminar lá no tálamo. E é interessante que o Machado, ele divide o espino talâmico desta forma, ele bota essa tabela, e mais na frente ele vai falar de espino talâmico posterior, perdão, espino talâmico lateral, espino talâmico anterior. Ou seja, eu não sei o que é que o Machado quer que a gente divida o espino talâmico, tá? Se é dessa forma, como está na tabela, ou mais para frente é quando ele fala de lateral e anterior. Eu não sei. Mas, assim, importante é saber que o espino talâmico lateral, ele vai, lógico, ele vai formar um lenísco espinhal, todo lenísco termina no tálamo, como a maioria vai terminar no tálamo, no núcleo ventral posterolateral, que é uma parte anterolateral, espino talâmico lateral, ou seja, o principal portal da dor, ele termina por aqui, certo? E normalmente está relacionado com dor aguda, bem localizada, tá bom? Aqui o espino cerebelar posterior. O espino cerebelar posterior, ele ele está relacionado com outro núcleo, que é o núcleo torácico posterior, ou núcleo posterior, ou núcleo dorsal, ou núcleo de Clark, ou coluna de Clark, certo? Ele está relacionado com parte proprioceptiva inconsciente, ele vai entrar no pedúnculo cerebelar inferior, certo? Espino cerebelar posterior, ele vai subir e termina no pedúnculo cerebelar inferior. O inferior está mais relacionado ao bulbo, o médio está mais relacionado à ponte, o superior está mais relacionado ao mesencéfalo. A gente vai ver um trato, o espino olivar, que ele vai também entrar pelo pedúnculo cerebelar inferior. Isso é a espina cerebelar posterior, parte proprioceptiva inconsciente. Aqui é o espino olivar. O espino olivar, ele não vai ter muita importância, não. Ele vai entrar pelo pedúnculo cerebelar inferior, igual ao espino cerebelar posterior, ele vai ipsilateral, ele não passa para o outro lado. Mas o importante daqui é saber, aqui é o fascículo septomarginal, certo? Também faz parte de interneurônio, juntamente com o longitudinal medial, e aqui a gente tem o interfascicular. Para terminar, o dorso lateral. São os interneurônios que a gente tem aqui na substância branca da medula, certo? Aqui o espino cerebelar anterior. O espino cerebelar anterior, ele é um pouco mais complexo. Ele não passa para o outro lado, ele permanece ipsilateral, tá certo? Ele está relacionado também com a percepção inconsciente, ele vai entrar no pedúnculo cerebelar superior, o espino cerebelar posterior, ele entra pelo pedúnculo inferior, o anterior entra pelo pedúnculo superior, certo? O talâmico, o espino cerebelar anterior, ele está mais relacionado com o membro inferior, certo? E ele está relacionado com modular um pouco a motricidade. Ele está muito relacionado, está muito conectado ao feixe piramidal, certo? Então, ele não passa para o lado contralateral, ele vai para o córtex ipsilateral e ele modula a motricidade voluntária, então ele está muito ligado ao feixe piramidal, certo? É... Lembrando que o cerebelar anterior, assim, a gente tem, ele não está em toda a medula espinhal. O espino cerebelar anterior, perdão, ele está de L2 para baixo. Por isso que ele participa da parte de membro inferior. O posterior, ele está de C8 para baixo. Tá certo? Isso tudo vai levar
parte proprioceptiva inconsciente lá para cima, ok? Então, o espino cerebelar anterior está aqui no funículo lateral, bem aferente do posterior, e os tratos ascendentes, é aferência, tá? É aferência. Vai de receptor periférico para neurônio de segunda ordem. Esse neurônio de segunda ordem, normalmente, é um núcleo que está no corno posterior da medula, corno posterior sensorial, e vai depois, o neurônio de terceira ordem, normalmente está localizado numa estrutura subcortical, que é o tálamo, tipo, na grande maioria é o tálamo, e capta impulso e leva para o córtex, certo? Interneurônio, a gente já falou, dorso lateral, septo marginal, e por aí vai. Então, a gente vai falar agora, principalmente, da CDLM, coluna dorsal lenísco medial. Aqui a gente tem uma diferença. Enquanto que na maioria dos tratos a gente vai ter primeira, segunda, terceira ordem, esse funículo posterior aqui, ele é mais complicado. Ele é mais metido à besta. Ele vai ter um neurônio de primeira ordem que está na raiz do gânglio dorsal, fora da medula. Ele vai entrar na medula, só que ele não faz sinapse com nenhum núcleo da medula central. Ele sobe direto. Sobe direto. O braço sobe direto, certo? O cuneiforme vai aparecer lá, T1 a T6, na parte torácica alta, tá? O neurônio de segunda ordem, ele vai ficar lá no bulbo caudal. Então, ele não faz, o neurônio de segunda ordem, ele não está no núcleo da medula central. Não está. O feixe piramidal também tem primeira e segunda ordem. O neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. Inclusive, o termo feixe piramidal tem sido muito questionado, porque, assim, hoje a terminologia mais adequada seria neurônio motor superior, que sai do encéfalo, e neurônio motor inferior, que sai, é o nervo espinhal que sai da medula espinhal. Lembrando que feixe piramidal é diferente de síndrome piramidal. Síndrome é quando você lesiona o feixe piramidal. Então, você vai ter hipertonia, hiperreflexia, do tipo espástica, vai ter Babinski, isso tudo vai acontecer quando você tem um dano no feixe piramidal. O fascículo cuneiforme está de T1 a T6, pega a metade superior, ou seja, cervical e lombo sacral a gente não tem cuneiforme, e o braço vai pegar a metade inferior do nosso corpo, certo? Nosso querido funículo posterior, que irá formar o lenisco medial lá em cima, perto do bulbo caudal. Aí, quando chegar no bulbo caudal, ele vai ter o neurônio de segunda ordem e do bulbo caudal, aí sim, ele vai passar pela cápsula interna e vai passar pelo tálamo. Adivinha por onde? Núcleo ventral póstero lateral. Mesmo lugar onde chega o espino talânico lateral e anterior pelo menisco medial. Menisco espinhal. Então, o menisco espinhal, formado pelo espino talânico anterior e lateral, chega no núcleo ventral póstero lateral, mesmo lugar que chega o menisco medial. Quando chega no bulbo caudal, ele produz fibras arqueadas internas que vão formar o menisco medial aqui no bulbo caudal, vai para o tálamo, também passa pela cápsula interna. Lembrando que cápsula interna, qualquer problema na cápsula interna é merda. Porque assim, a cápsula interna é um local que aloca um monte de trato que sobe e um monte de trato que desce. Tudo passa pela cápsula interna. Então, se você tem um infarto na cápsula interna, por exemplo, um AVC de cerebral média, que vai pegar muita estrutura subcortical, se pega a cápsula interna, hemiplegia contralateral imediata. Tá? Cápsula interna é um negócio muito, muito complicado. E, por fim, depois de passar pelo tálamo, ele vai chegar na parte pós-central do lobo parietal. O lobo parietal ele é principalmente sensitivo, o lobo frontal é principalmente motor.
Os dois são separados pelo sulco central, o sulco de Rolando. Lembrando que a gente tem um sulco central, que é o sulco de Rolando, e tem a lâmina de Rolando, que é a lâmina 2 de Hexet. Aqui, o sulco central, ele divide o lobo frontal do lobo parietal, certo? Na parte da frente do frontal, a gente tem a parte pré-central, que é o córtex motor da gente, principal, área motora primária, e aqui na pós-central, posterior ao sulco central, do lobo parietal, a gente tem nossa área sensorial primária, certo? Parietal é principalmente sensorial, frontal principalmente motor. Está relacionado com o quê? Propriocepção consciente. O espino cerebral posterior está relacionado tanto com a consciente quanto com a propriocepção inconsciente. Tato epicrítico, que é aquele tato mais refinado, percepção vibratória, estereognasia. Funículo posterior, hemisco medial, certo? Mostrando como que ele segue. Ele vai sair lá de baixo da raiz do gânglio dorsal, certo? Quando chegar no cuneiforme, o braço é mais medial, o cuneiforme é mais lateral. Então, quando chegar no bulbo caudal, aqui, raiz do gânglio dorsal, aqui o braço mais mediano, mais medial, o cuneiforme mais lateral, aqui só para poder mostrar o funículo posterior. Eles vão subir, pegando o fascículo cuneiforme. Aqui, um pouquinho mais em cima, tem um núcleo cuneiforme. É aqui onde ele vai fazer a sinapse com o neurônio de segunda ordem, certo? Porque ele não fez nenhuma sinapse com o núcleo motor, núcleo sensorial, lá no corno posterior da medula. Ele subiu direto. Ele vai fazer sinapse com o segundo neurônio aqui, no núcleo cuneiforme, que está um pouquinho acima dessa linha do fascículo cuneiforme. Mais medial, a gente vai ter o fascículo grácil, aqui. Em cima dele, o núcleo grácil, que é onde ele vai fazer a sinapse para formar o segundo neurônio de segunda ordem, que vai partir daqui para o tálamo e para a cápsula interna. Chegou no bulbo caudal, ele forma o lenisco medial, certo? Então, o lenisco medial ele vai passar ali, ó, pelo mesencéfalo, pedúnculo cerebral, lembrando que a parte anterior do pedúnculo cerebral ela é chamada pilar do cérebro, tá aqui o pedúnculo cerebral, depois a gente vai ver as outras estruturas que tem ali, tem o pulvinar do tálamo, parte mais posterior, o maior núcleo do tálamo, que é o núcleo geniculado lateral, medial, a pineal, certo? Folículo superior, inferior, isso a gente vai ver mais na frente. Tá? Aqui a substância negra, que participa do extrapiramidal, tá? Vai modular o movimento. Aqui a pele epidutal, produtora de serotonina. Aqui está o tálamo, núcleo ventral posterior lateral. Tem fibra, por exemplo, do espino talâmico, que pode terminar no núcleo ventral posterior medial. Mas a maioria termina aqui, posterior lateral. Então, lenísco medial termina aqui, lenísco espinhal termina aqui. É a principal parte, digamos assim, anterolateral do tálamo, tá? Tem a parte mais anterior do tálamo, que está relacionada com o sistema límbico, mas, enfim, é a parte mais importante aqui do tálamo, e depois vai para a parte pós-central, no parietal, para levar tato crítico, percepção vibratória, propriocepção consciente e estereognasia. Trato descendente, de cima para baixo, a gente vai ter referência. Se vai ter referência, amigo, se vai ter referência, a gente vai ter motricidade, certo? Então, ela vai sair lá do córtex, de cima, certo? É bom lembrar o seguinte, a referência, ela vai sair pelo corno anterior, certo? Que é o corno motor. Lembra? Corno anterior da medula central, parte motora. Corno posterior, parte sensorial. Então, ele vai sair do corno anterior, e aqui nesse caso, tanto o neurônio de primeira ordem,
A primeira ordem vai estar lá em cima, no córtex, na área motora primária do córtex. A gente tem a área motora primária, que é a parte pré-central, certo? A gente vai ter a parte motora, pré-motora, que também ajuda como área secundária, e a motora suplementar, que ela é importante principalmente para a praxia. Praxia é quando a gente desenvolve uma habilidade, seja qual for. Essa praxia, ela pode ser, por exemplo, você sabe o que é uma escova e sabe o que é uma pasta de dente. Mas o movimento escovar os dentes é uma apraxia, é uma habilidade que você vai desenvolvendo. E essa parte motora suplementar, juntamente com a peremotora, está relacionada com o planejamento da motricidade, do movimento. Mas principalmente vai sair da área motora primária, ou área de Brodmann número 4. A área motora primária é a área de Brodmann número 4. A área sensitiva primária, a área de Brodmann 1 a 3. Área motora primária, Brodmann 4. Certo? É aqui que vai sair o chamado neurônio motor superior. Essa motora secundária, que seria a pré-motora e a motora suplementar, elas estão na área de Brodmann 6, certo? Sendo que a pré-motora está numa parte um pouco mais lateral da área de Brodmann número 6, certo? E também participa um pouco a parte parietal, tá? Embora a parietal seja principalmente sensitiva, ela participa um pouco também quando modula a motricidade voluntária, certo? Então, a parte pós-central do parietal, que é a área de Brodmann 1 a 3, também participa um pouco disso aqui, certo? Então, você vai ter referência motora e ou anterior, parte motora da medula espinhal, certo? Então, a gente tem, enfim, a gente já falou sobre a maioria, bora repetir. Folículo posterior, descendente não tem nada, folículo lateral, a gente tem o córtico espinhal lateral, o rubro espinhal e o retículo espinhal lateral. O retículo espinhal lateral, ele é provavelmente a parte mais importante do extrapiramidal. Então, o córtico espinhal lateral, juntamente com o córtico nuclear, o córtico bulbar, eles formam o feixe piramidal. Todos os outros que saem de cima para baixo formam o sistema extrapiramidal. Retículo espinhal lateral é extrapiramidal. Rubro espinhal é extrapiramidal. Teto espinhal é extrapiramidal. Tudo é extrapiramidal. O principal extrapiramidal é o retículo espinhal lateral, certo? Extrapiramidal, ele vai modular a motricidade voluntária. Se piramidal é motricidade voluntária, extrapiramidal é motricidade involuntária. Então, o retículo espinhal lateral, ele tem uma importância no sentido de ser a principal via do sistema extrapiramidal. Ele vai dar tipo um help para o sistema piramidal, certo? Então, piramidal, motricidade voluntária, extrapiramidal, motricidade involuntária, certo? Ele também está relacionado, como o próprio nome diz, retículo espinhal. Então, ele vai sair da formação reticular, certo? De algum canto da formação reticular, vai estar relacionado com o neurônio motor, alfa e gama, certo? Lembrando que alguns livros podem falar retículo espinhal medial, que seria o anterior, e lateral, que seria o lateral. O medial termina mais na ponte, o lateral terminaria mais no bulbo, certo? E também está relacionado com qual é a função do retículo espinhal lateral. Tá, ele é extrapiramidal. Ele ajuda a modular o movimento. Mas de que forma? O retículo espinhal lateral está relacionado assim: iniciar e terminar o movimento. É o retículo espinhal lateral que faz. Ele vai indicar quando que inicia o movimento e quando termina o movimento.
Então, você inicia um determinado movimento, quando você vai terminar o movimento, está andando em direção a um penhasco. Você quer andar. Na hora de terminar o movimento, é o retículo espinhal lateral que está agindo. É o extrapiramidal que está modulando o teu movimento. O rubro espinhal, ele também vai fazer parte do funículo lateral. Lembra do erro? Rubro espinhal e retículo espinhal. R, R. O rubro espinhal, ele é pouco desenvolvido no homem. Ele é muito pouco desenvolvido no homem, pouco útil. Ele está ligado também a neurônio motor alfa e gama. A diferença do neurônio motor alfa e gama é que o gama é um pouco menor, mas ambos são neurônios motores espinhais, certo? A função é um pouco incerta. Tem autores que dizem que o rubro espinhal ele tem o papel de assumir o feixe piramidal se você tiver o feixe piramidal comprometido. É muito para um trato pouco desenvolvido no homem. O que mais se estabeleceu é que o rubro espinhal está relacionado com flexão de membro superior, certo? Então, se você quer trazer um objeto para perto do teu corpo, tu usa a parte flexora para trazer para perto do seu corpo, é o rubro espinhal que você está ativando. No funículo anterior, então isso aqui é funículo lateral. No funículo anterior, a gente vai ter o vestíbulo espinhal, que faz totalmente o contrário do rubro espinhal. Se o rubro espinhal estimula flexão, o vestíbulo espinhal, ele estimula extensão e inativa a parte flexora do corpo, certo? Sem contar, o vestíbulo espinhal está relacionado também com o equilíbrio, principalmente com o equilíbrio diante de movimentos abruptos. É um trato ipsilateral, certo? Também relacionado com o neurônio motor alfa e gama. E é aquela história, se você toma um tropeço, uma pedra, quem te mantém basicamente em pé, quem te dá um pouquinho de equilíbrio para você não cair, é o vestíbulo espinhal. Ele mantém o equilíbrio após a alteração mais abrupta do movimento. O teto espinhal ele vai ser do folículo superior, está relacionado com postura e mudança de imagem, certo? O córtex espinhal anterior é o seguinte, o lateral é aqueles 80% que passam para o outro lado, na pirâmide bulbar. O córtex espinhal anterior é aqueles 20% que passa direto. O córtex espinhal anterior é aquele irmão, aquele brother mais novo, você não dá muita moral, sabe? O córtex espinhal anterior, assim, ele vai estar relacionado com a parte axial do corpo, certo? A parte mais medial do corpo, quadril posterior, nada mais, tá? O córtex espinhal anterior é bem limitado, certo? Realmente bem limitado mesmo. Então, é bom citar, porque ele faz parte do funículo anterior, mas, enfim, ele não tem tanta importância, não. Então, o funículo anterior, ele vai ter o córtex espinhal anterior, retículo espinhal anterior, certo? O retículo espinhal também está muito relacionado com a marcha. Inclusive, o Machado fala que pode ter um centro locomotor, a formação reticular, de uma forma que ativa essa parte da marcha, certo? Ele inicia ou inibe o movimento, como eu falei, e ele também está diretamente relacionado com o hipotálamo, de liberação de fibra simpática ou parasimpática por parte do hipotálamo, tá certo? Então, basicamente é isso. Folículo posterior, lateral, anterior. Lembrando que a substância branca, ela é mais periférica e ela é branca porque ela tem mais mielina. A substância cinzenta, ela não tem muita mielina. A branca tem muita mielina e a mielina dá um conteúdo lipídico que dá a cor branca. Por isso que chama de substância branca. Córtex espinhal lateral e anterior, motricidade voluntária. Tá, início, córtex, área motora primária, certo? Que é a área 4 de Brodmann. Área motora secundária, como eu falei, pré-motora e motora suplementar, que é a área 6 de Brodmann, certo?
a premotora ela é um pouco mais lateral, na parte 6 de Brodmann, e lobo parietal também, contribuindo com a parte 1, 2 e 3, que seria, no caso, a parte pós-central do lobo parietal. 80% passa pelo lado contralateral, forma feixe piramidal, derrama para o córtex, núcleo da base, certo? Que é o que eu falei, é o estriado, tá? Núcleo lentiforme junto com o caudado, e o claustro, núcleo rubro, que está no tegmento do mesencéfalo, núcleo olivar e formação reticular. Córtico nuclear é o seguinte, o córtico nuclear, ele juntamente com, com o córtico espinhal, ele forma o feixe piramidal. Então, se você lesa o feixe piramidal, você vai ter hipertonia, hiperreflexia, espástica, certo? Vai ter Babinski, você vai ter uma hiperexcitabilidade, certo? Do neurônio motor alfa e gama. O córtico nuclear, ele vai de cima para baixo, ele tem aferência mais relacionada com o par craniano, tá? Então, o córtico nuclear, ele passa pela cápsula interna, aí quando chega no mesencéfalo, ele vai mexer com o terceiro, quarto e quinto. O terceiro está ali no mesencéfalo, no teto. Terceiro, quarto e o quinto tem o núcleo espinhal do trigêmeo, lá no teto. Então, ele também mexe com o quinto. Aí, quando ele passar pela ponte, ele vai mexer no facial, ele vai mexer novamente no trigêmeo. Quando ele chegar no bulbo, ele vai mandar a rama para o nono, que é o glossofaríngeo, e para o 11º, que é o acessório, certo? Lembrando que o acessório ele vai sair lá no corno anterior da medula, tá? É o único nervo craniano que não sai do tronco, certo? Que sai da medula. Então, o córtico nuclear ele manda esse monte de referência para o tronco relacionada a modular nervo craniano. Córtico pontina, córtico estriado está relacionado a modular o movimento, porque o estriado, o pálido, por exemplo, a principal parte de referência dentro da estrutura subcortical, dentro do núcleo da base, e córtico talâmica, porque, enfim, o tálamo é tipo a SMTT. Sabe quando a SMTT faz uma blitz? Ela separa quem vai parar numa blitz e quem passa direto. Então, ela filtra. Então, o tálamo ele funciona da mesma forma. Ele separa quem passa direto para córtex e quem fica no tálamo, certo? Porque aí o tálamo se liga à cápsula interna, se liga com formação reticular e por aí vai. Tá? Mas, basicamente, motricidade voluntária, principalmente extremidade distal, certo? Mão e pé. Não tem que decorar isso. Né? Se eu estou lidando com motricidade voluntária, eu preciso de motricidade voluntária na mão, para poder pegar os trem, e no pé para poder andar. Então, extremidade distal, trecho piramidal. Tá? Aqui o córtex espinhal lateral, no funículo lateral, juntamente com o rubro espinhal e o retículo espinhal. Está aqui o córtex motor, que é a parte pré-central, no lobo frontal. Isso aqui vai descer, é o primeiro neurônio motor. É o primeiro neurônio motor. Aí vai passar pela cápsula interna. Olha o pálido aqui. O pálido, ele está mais interno, a cápsula interna. Tem o pálido medial e o pálido lateral. Aí você vai ver o pálido lateral aqui. Tá aqui o claustro, que não serve para nada. O caudado, aqui ele está seccionado, mas na verdade ele está em formato de um C. Ele abraça o tálamo. Ele bota o tálamo no meio, assim. Ele abraça o tálamo. O mesencéfalo, certo? Vai passar pelo teto e pelo tegmento. Aqui o pedúnculo cerebral, substância negra, extrapiramidal, periaquilital, produtora de serotonina, ponte, bulbo rostral, neuroanatomista curte complicar, né? Rostral seria anterior. Rostral vem de focinho do rato, que é a parte mais anterior. Rostro de um livro, é a parte mais anterior do livro. Então, rostral seria anterior, certo? E dorsal seria posterior.
tá? Bulbo rostral, depois o bulbo, aqui a gente tem os núcleos olivares, e aqui no bulbo caudal, 80% passa por outro lado, aqui, certo? Aí já vai formar o funículo lateral. Enquanto que 20% vai para o funículo anterior, como trato óptico espinhal anterior, e aqui a medula espinhal, certo? Rubro espinhal, como eu falei, rubro espinhal está relacionado muito com flexão, certo? Enquanto que o vestíbulo espinhal está muito relacionado com extensão, certo? É tudo que a gente tem que saber do rubro espinhal. Ele sai do núcleo rubro, que está lá no tegmento do mesencéfalo, tá? O tegmento do mesencéfalo. Também está relacionado com o neurônio motor alfa e gama, certo? Rubro espinhal, aqui o núcleo rubro, substância negra ali na frente, aqui o tegmento do mesencéfalo e o trato rubro espinhal, certo? E aqui o retículo espinhal lateral, certo? Que é a parte mais importante do sistema extrapiramidal. Ela inicia e termina o movimento, provavelmente está relacionado também com, com a marcha e tem relação direta com o hipotálamo, produção de fibra simpática e fibra parasimpática, certo? Então, esse é o retículo espinhal lateral. Retículo espinhal lateral, rubro espinhal, córtico espinhal lateral, é o funículo lateral. Aqui é o funículo lateral, certo? Ele vai subir por aqui, lembrando do erro, lembrando R, rubro espinhal e retículo espinhal lateral, lá no funículo lateral, juntamente com o feixe piramidal. No funículo anterior, a gente vai ter o córtico espinhal anterior, que é aquela decepção. O teto espinhal, ele age da seguinte forma: ele vai sair do teto do mesencéfalo. No teto do mesencéfalo, a gente tem uma região chamada de placa quadrigeminal, certo? Essa placa quadrigeminal é formada pelo colículo superior e pelo colículo inferior. Fora isso, a gente tem o núcleo geniculado medial, aqui, e o núcleo geniculado lateral. O que acontece? O colículo inferior, ele está relacionado com a parte auditiva. E ele interage, o colículo inferior, ele interage diretamente com o núcleo geniculado medial, que ele forma o lenísco lateral. Então, a gente já viu o lenísco medial, no funículo posterior, lenísco medial, espinhal, que seria o espinho talâmico lateral, anterior, e o espinotectal, certo? O lenísco espinhal, e a gente tem o lenísco lateral. Eu costumo brincar da seguinte forma: eu tenho muito medo de ficar surdo. Eu tenho tanto medo que eu posso, de repente, ter um infarto só de pensar em ficar surdo. Eu tenho um IAM, infarto agudo do miocárdio. IAM inferior, de colículo inferior, auditiva, M de núcleo geniculado medial. Eu tenho tanto medo que, se eu fosse bolsonarista, eu fazia até o sinal do L. Pode ser do Léo Santana, pode ser do Lula, mas eu faria o sinal do L, certo? Só para ver se não infartava de ficar surdo, tá? L de lenísco lateral. Então, I, A, M, inferior, auditivo, núcleo medial e lenísco lateral, sinal do L. Essa é a parte auditiva. Trocou tudo, parte de imagem. Então, colículo superior, núcleo lateral, certo? Que é por onde passa o trato óptico, certo? Então, o teto espinhal ele vai sair do colículo superior, ele vai interagir com o núcleo geniculado lateral, certo? E ele vai estar muito relacionado com o retículo espinhal. Então, lembra que eu falei do retículo espinhal, que é a principal parte do extrapiramidal?
o teto espinhal também está muito relacionado, porque ele está, movimento postural em relação à imagem. Então, a depender de como está a imagem, você faz um movimento postural para poder ajustar a imagem proveniente da retina, tá? Essa parte do IAM é interessante. Inferior, auditiva, núcleo medial e o sinal do L, que é o lenisco lateral. A gente já viu o lenisco lateral, lenisco espinhal, lenisco medial e o lenisco trigeminal é aquele lá do núcleo espinhal do trigêmeo, tá? Aqui, para poder lembrar um pouco de anatomia, colículo inferior, relacionado com a parte auditiva, superior, a imagem, certo? Tá aqui inferior, tá aqui o colículo inferior, colículo superior. Aí agora aqui, para poder treinar, o que a gente tem aqui? A gente tem o tálamo, por cima do tálamo, cobrinho do tálamo, aqui está o tálamo, certo? Aí tem o caudado, que aqui está seccionado, o caudado ele vai por cima e por baixo. Na ponta superior do caudado, a gente tem o núcleo accumbente, produtor de dopamina, está relacionado com o sistema de recompensa do corpo, certo? E na parte de baixo tá o mamilo, certo? O que mais que a gente tem aqui? Caudado. Olha o hipocampo aqui. Essa parte aqui mais medial é o fórnice. O fórnice, ele está levando, na verdade, o mamilo para o hipotálamo. Tá? O mamilo está na ponta do fórnice. Tá certo? Essa parte aqui, essa última seta, é o hipocampo. Hipocampo, tá? Hipocampo aqui embaixo. É a parte inferior do fórnice. Aqui o núcleo geniculado medial e o lateral. E o vestíbulo espinhal, que equilibra após movimento abrupto, tá? Lembrando, o cono posterior, ele vai ter 4 núcleos: marginal, substância gelatinosa, núcleo próprio, torácico posterior, tá? Tem o cono lateral, que é a lâmina 7 de Hexens, tá bom? O nono é a parte motora, que vai ser dividido em parte medial, parte central e parte lateral, certo? A gente vai ver em partes isso tudo, certo? Bora lá. Isso aqui tem tudo para ser um pouco complicado, mas bora tentar facilitar isso aqui. Colo posterior, principalmente sensorial. Colo anterior, principalmente motor, tá? Então, a parte referente, ela tem primeiro, segundo, terceira ordem aqui, no colo anterior, a parte motora da medula central. Colo lateral, ela está relacionada com fibra simpática, produção de fibra simpática. E assim, tem parte da medula que ela não está nem coluna cervical, medula cervical, não tem cone lateral, tá? Então, as mais importantes realmente são anterior e posterior. Aqui a gente tem a fissura mediana anterior, certo? Juntamente a gente vai ter a fissura mediana posterior. O sulco intermédio posterior, ele vai separar o graço do cuneiforme, o graço mais medial, o cuneiforme mais lateral. O sulco anterolateral é por onde sai a parte motora do nervo espinhal, certo? E o posterolateral é por onde entra a parte sensorial do nervo espinhal, certo? Tem um fascículo aqui na ponta também, mas assim, um nervo óptico sendo formado, nervo espinhal, na verdade, sendo formado. Entre a parte do sulco anterolateral e a fissura mediana anterior, a gente tem um funículo anterior. Entre a anterolateral e outra anterolateral, funículo lateral. Entre a anterolateral, perdão, anterolateral e posterolateral, funículo lateral. Entre posterolateral e fissura mediana posterior, o septo
mediano posterior, a gente vai ter o funículo posterior, certo? Aqui estão os núcleos. Os núcleos é o seguinte, no côno posterior a gente vai ter 4 núcleos. Núcleo marginal, eu estou indo, assim, lâmina de Hexed, ela vai de 1 a 10, posterior para anterior. Então, a lâmina 1 é aqui, o núcleo marginal. O que é que o núcleo marginal serve? O núcleo posterior marginal. Ele está relacionado com aferência relacionada a dor e temperatura. Quem está relacionado com dor e temperatura? Espino talâmico lateral. Então, o núcleo marginal também vai sofrer influência do espino talâmico lateral, certo? Quando você tem uma lesão, por exemplo, do funículo posterior, sífilis pode provocar acometimento do funículo posterior. E aí você tem uma perda de tato epicrítico, quadro de tabes dorsalis, perda de tato epicrítico, perda de sensibilidade vibratória, perda de propriocepção consciente, tá? Só para poder lembrar. Sabe onde é que a substância cinzenta, que é essa parte mais central, ele é maior? Na intumescência da medula. Onde é que a gente tem intumescência? Intumescência cervical, aqui em C7. Se você flexiona o pescoço aqui, dá para palpar a C7. E intumescência lombar, certo? Onde a substância cinzenta será maior. Bora para cá. Lâmina 1 de Hexed, núcleo marginal. Lâmina 2 de Hexed, substância gelatinosa. Muita atenção para isso aqui. Isso aqui está relacionado com o portal da dor. Isso aqui está relacionado com o espino talâmico lateral, certo? É a principal parte do portal da dor. Então, quando o espino talâmico lateral está conectado aqui, é aqui que os mediadores agem para poder diminuir a dor que o paciente está tendo, certo? É o principal portal da dor. Essa lâmina 2 de Hexad. Lâmina 3 a 5, a gente vai ter o núcleo próprio, que tem uma parte chamada de núcleo motor medial. Aqui é a lâmina 10, que é o canal central. O canal central está lotado de líquor e tem uma comissura anterior e posterior, limitando tanto sua parte anterior quanto posterior. E aqui motor lateral. Lâmina 3, 4 e 5 de Hexad. Tá? O núcleo próprio, ele está relacionado com o espino talâmico anterior, ou seja, tato protoplático e pressão. Ele está muito relacionado com a pele. Então, por exemplo, quando eu falo que o espino talâmico anterior, ele faz, o primeiro neurônio está na raiz do gânglio dorsal, fora da medula, e ele vai fazer um sinapse no cono posterior, aonde? O espino talâmico anterior faz no núcleo próprio, tá? Espino talâmico lateral faz no núcleo marginal e na lâmina 2, certo? E no núcleo lateral posterior, ou posterior, ou núcleo dorsal, ou núcleo torácico posterior, também chamado de coluna de Clark, que é a lâmina 6 de Hexad, que vai agir o espino cerebelar posterior. Então, espino talâmico lateral, marginal e lâmina 2, lâmina 3 a 5, espino talâmico anterior, certo? Lateral posterior, ou torácico posterior seria melhor. Torácico posterior, ou núcleo, ou coluna de Clark, espino cerebelar posterior, certo? O núcleo torácico posterior está presente de T1 a L1, ou seja, não tem núcleo torácico posterior na coluna cervical, na medula cervical, certo? Espino cerebelar posterior está relacionado tanto com a propriocepção consciente quanto inconsciente. Essa lâmina 6 de Rex também está relacionada ao arco reflexo rápido, tá? Bora para a parte lateral, intermédio lateral. Intermédio lateral é fibra simpática, tá? Isso aqui
Assim, você vai ver muito em T1 a L2, certo? Então, ele está muito relacionado com a parte lombo-sacral. Você não acha corno lateral, nem núcleo intermédio lateral na coluna cervical, na medula cervical, certo? É fibra simpática. Aqui você pode também achar umas fibras chamadas fibras de Henschel, que são fibras relacionadas com feedback negativo, certo? Também relacionado com a dor, tá? Então, lateral, T1 a L2, a gente não tem corno lateral na, na parte da medula cervical, certo? E a coluna anterior, certo? A 8, esquece. A 9 é a mais importante, porque é a parte motora. A 9 é a parte motora. Então, toda referência sai daqui. Toda referência sai daqui. Essa lâmina 9, no interior, ela vai ter o neurônio motor alfa, que é maior do que o gama, e ela vai ter uma parte medial, certo? Uma parte central e uma parte lateral. Então, ela tem aqui uma parte medial, uma parte central e uma parte lateral. A medial, ela está relacionada com a parte axial do corpo. Então, pescoço e tronco. Só lembrar, medial, axial. Está aqui. Axial, está medial. A lateral está relacionada com extremidade. Lateral, extremidade. Certo? A central, ela é mais interessante. Lembra que eu falei que o inútil do nervo acessório é o único que não sai do tronco, sai da medula? Ele sai daqui. Parte central, do corpo anterior da medula. O nervo acessório sai daqui. Outro nervo que sai daqui, frênico inferior, que vai nervar o diafragma, sai daqui também, certo? O nervo frênico de C3 a C5, certo? Então a parte central está relacionada com isso aqui, certo? Tudo no corno anterior. E ela é mais pronunciada na coluna cervical, certo? Tem o nervo lombo sacral, que a gente não sabe muito bem para que serve, mas enfim, basicamente isso. Essa parte lateral, extremidade, a lateral, lembrando que você tem o corno lateral, tem a parte lateral do corno anterior. Essa parte lateral do corno anterior é a extremidade. Na medula cervical, ela está relacionada com o membro superior, tá? E no interior dessa lâmina 9 de Hexid, a gente vai ter os neurônios motores alfa e gama, tá certo? Maravilha. Já para terminar, a medula ela vai mudar de aspecto na coluna cervical, na medula torácica, lombar, sacral. Na cervical, a substância branca, você vai ter o fornículo posterior formado, cuneiforme, ele é formado de T1 a T6, tá? Pela parte torácica alta. Cono anterior, ele vai ter a parte medial, axial, central e a parte lateral, certo? Como eu falei, lateral, parte lateral do cono anterior da medula central, membro superior. Posterior, gelatinosa, que é a lâmina 2 de Hexed, núcleo próprio, e não tem cono lateral, aqui na central. Na torácica você vai ter o cuneiforme, que tem uma T6. Eu coloquei cuneiforme aqui, mas não tem cuneiforme na cervical, tá? Só vai ter cuneiforme na torácica. Deixa eu até corrigir aqui. Tem grácio, tá? Não tem corno lateral. O cuneiforme aparece, que tem uma T6. Medial continua cuidando da parte axial, certo? Tronco. Lateral continua cuidando da parte extremidade. Aqui a gente já começa a ter, no corno posterior, o aparecimento da coluna de Clark, que é o núcleo torácico posterior, que é relacionado com o trato espino-cerebelar posterior, certo? E fibra simpática do corno lateral, aparece aqui na parte torácica. Ele é mais pronunciado na parte torácica, esse corno lateral.
Aqui já não tem mais cuneiforme, é só grácil na coluna lombar. O medial, ele continua cuidando da parte axial, só que agora de membro inferior, certo? E central vai liberar o nervo lombosacral, certo? Na parte posterior, você tem substância gelatinosa, lamina 2 de Hexed, núcleo próprio, núcleo torácico posterior, certo? E perceba que o núcleo marginal, ele não está aqui, certo? É aquele núcleo que também se relaciona com o espinho talâmico lateral. O que muda na sacral é que o medial participa tanto de membro inferior quanto da área perineal, certo? E você vai ter o corno lateral ausente, embora você possa ter de S2 e S4, liberação de fibra parasimpática autônoma, tá? Então era mais ou menos isso. Muito obrigado a todos. Por favor, deixa um like, deixa um comentário, certo? Inscreve no canal, porque isso é importante para a gente, tá? Um abraço.